Mas tá gravando, tá certo? Quer mandar para alguém? Não tem o que fazer. Então vamos lá. Hi guys, tudo bem com vocês? Marcos Costa aqui, direto de Maringá, no primeiro Conheça Aqui do ano de 2024. Depois de um tempão, né? Estou aqui ao lado de uma grande amiga que eu conheci em São Paulo, a Cláudia Herrero Menegassi, aqui do meu lado. Tinha que ser alguém realmente especial para gravar o primeiro Conheça Aqui do ano. Seja muito bem-vinda. Você está falando para o público do Conheça Aqui, minha amiga. Obrigada, Marcos. Obrigada. É um grande prazer falar com vocês. Nossa Senhora, eu já falei de onde nós nos conhecemos, né? Só que agora a gente está aqui na sua terra. Eu quero que você fale para quem está nos assistindo quem é a Cláudia Menegassi. Nossa, que pergunta complexa. Tá parecendo aquela do Abu Janra, né? Que é a vida. E olha que se for ver o currículo da Cláudia, você vai se perder. Então, existem muitas Cláudias dentro dessa Cláudia, mas a gente vai extrair aqui agora o máximo possível de você, porque o público merece. Existem várias Cláudias dentro dessa Cláudia, eu gostei disso, viu? Então eu vou te falar quem eu sou de um monte de Cláudias diferentes aí. Tem a Cláudia mãe, a Cláudia esposa, a Cláudia empresária, a Cláudia escritora, consultora, professora, palestrante, filha, avó de pet. Tem de tudo, tem de tudo. E nexialista. Nexialista, que já é o próximo assunto que nós vamos ter aqui. Olha, você fica aguardando porque ela está uma obra, um legado que vai deixar para o Brasil e para o mundo. Já deu para ver aí pelo vasto currículo da Cláudia e que fala sobre nexialismo. Primeiro, explica aqui para quem ainda não conhece o termo, para ir já se familiarizando, porque você vai saber muito sobre isso e vai inclusive ler, porque é o tema do livro da Cláudia. Mas fala aí, o que é nexialismo? O que é nexialismo, Marcos? Nexialismo é uma forma de ver o mundo, é um modelo mental, é uma atitude principalmente também. O que quer dizer isso? Quer dizer a gente tentar encontrar nexo nas coisas, gerar nexo nas coisas. Às vezes o nexo ele não é tão facilmente encontrado, mas a gente pode se esforçar para encontrar esse nexo. E a gente pensa o seguinte, né? Tanta coisa tem acontecido por aí, no âmbito publicitário, nas mídias e tudo mais, e às vezes o que acontece é justamente falta de nexo. Tem uma grande empresa de fast food, ultimamente, que lançou uma propaganda, por exemplo, muito complicada em termos de nexo, que acabou ocasionando cancelamento, uma série de coisas, e isso, por exemplo, é um case, porque o que falta no final das contas é o tal do nexo. E é sobre isso que eu falo nesse livro, que está para ser lançado. Maravilha. Então, eu li a respeito, queria compartilhar aqui uma dúvida, pode ser de muitas pessoas, que é sobre o nexialismo, ele poderia ser confundido, ou quais são as semelhanças com o generalismo, porque muito se fala em você ser mais específico, em você buscar um nicho, você desenvolver, aplicar a sua melhor habilidade, mas também tem a linha que defende que você deve exercitar e construir múltiplas habilidades. Então, como é que o nexialismo se comporta dentro dessa discussão? Sim. Olha, se for ver, eu segui uma carreira especialista, né? Eu sou formada em economia e administração e depois o meu mestrado e doutorado foi também em administração, o pós-doutorado foi em economia e management, então foi todo na área de administração e economia. Mas essa área, ela tem uma característica muito interessante, que você não sai necessariamente um super especialista em alguma coisa. Também, claro, eu tenho minhas especialidades ali dentro dessa área, mas você já consegue ter uma visão um pouco mais ampla das coisas. Agora, é ruim ser especialista? Não, é ótimo. Se eu for fazer uma cirurgia nos meus olhos, por exemplo, eu vou procurar um oftalmologista, eu não vou procurar um clínico geral. Isso. E nem vou procurar um cardiologista. Né? Vou pré-operatório, né? Mas não para fazer a cirurgia. Então, os especialistas, eles são muito importantes para a sociedade. Muito. Se eu for construir um prédio, eu quero um engenheiro mesmo, eu não quero alguém que entenda um pouco de cada coisa, não é isso. Generalista, eles têm a noção do todo, as pessoas têm a noção do todo. Muito importante também. Voltando aí no exemplo da medicina, um clínico geral, por exemplo,
ele consegue entender um pouco como andam as coisas, consegue conectar como é que você está e depois, identificando um problema, ele te encaminha para o especialista. Então tá, generalistas e especialistas são importantes para a sociedade, estão aí, são muito bem-vindos. Agora, qual é o grande diferencial do nexialismo nessa história? Se a gente for continuar nesse parâmetro aí com a medicina, o nexialista seria o Dr. House, lembra dele? Você já assistiu? Sim. Já assistiu a série do Dr. House? Ele era o cara que ele não ia só no generalismo e também não ia só no especialismo. Ele ia entender o contexto, e aí está a chave do nexialismo. O nexialismo vai em torno do sistema, do contexto, dessa visão integral das coisas, essa questão holística. Então, por que isso que aconteceu? Porque a pessoa fez uma viagem, e tem um episódio sobre isso. Ele fez uma viagem, voltou cheio de alergias lá, mas ele era alérgico à castanha do Pará. Aliás, a castanha do Brasil. Sim. E daí, eu não comi castanha do Brasil nessa viagem, eu comi castanha do Pará. Mas castanha do Brasil, no Pará, no Brasil é castanha do Pará. Então, ele foi atrás disso, por exemplo, de uma informação cultural. Sim. Que acabou solucionando o problema daquele cara, da alergia daquele cara. Outro era sobre comida estragada na geladeira. Então, assim, ele procurava entender as conexões, tudo que estava em torno da pessoa, para aí sim traçar um diagnóstico. E os diagnósticos dele eram sempre brilhantes, eram sempre acertados, porque ele se desapegava tanto da visão generalista somente, quanto da visão especialista. Aliás, até hoje, eu nem sei qual é a especialidade do Dr. House, vou pesquisar isso, fiquei curiosa. Boa. E ele tentava encontrar a solução. Então, o nexialista não está preocupado tanto com a ferramenta, ele está preocupado com a solução. Se a solução precisa de 4, 5 ferramentas diferentes, de disciplinas diferentes, por isso que é multidisciplinar, ele vai juntar para fazer a solução. E essa habilidade dentro de empresas, por exemplo, faz maravilhas ali dentro. E pela própria etimologia da palavra, nexo, ligação, né, que busca ligar um sentido a outro, e nessa conexão de significados, de habilidades, de porquês, né, de justificativas, aí eu já faço a próxima pergunta. Como inserir isso dentro do contexto de uma empresa? Você que é empresária, você que é mentora, professora, doutora, tudo que você já falou aqui, e é uma empresária. Como que o empreendedor que está vendo aqui pode promover o nexialismo em seus colaboradores, nas suas próprias rotinas administrativas? Como é que ele pode fazer para performar melhor utilizando o nexialismo? Olha, na realidade, o grande pulo do gato do nexialismo, que é o que eu trago no meu livro, e talvez isso seja uma coisa bastante autêntica, pelo menos eu ainda nunca vi alguém falar sobre isso, é que o nexialismo ele não é um diferencial, sabe? Aquela coisa que se fala muito, tal coisa é um diferencial competitivo, faça isso, você terá um diferencial. E vem com essas histórias aí ou sobre liderança, né? Meu segundo livro, inclusive, dessa série, eu já escrevi outros livros, mas essa série agora vão ser uma série de início de 3 livros. O segundo livro, que tem muito a ver com a questão de liderança nexialista, foge desse lugar comum que se escuta falar de liderança, que é sempre assim, o líder é uma pessoa que... checklist. Né? Já tem ali um negócio enlatadinho, bem formatadinho. Aí aqueles que inovam, eles trazem coisas relacionadas a algo diferente, mas sempre sobre a figura exclusiva e separada do líder. Vamos pensar, sei lá, quando eu estava na faculdade, não, foi um pouco depois da minha faculdade, eu já dava aula, estava na moda aquele livro Monge e o Executivo. Sim. É um livro bom, bacana, traz coisas muito legais. E falava sobre o líder servidor. Mas não deixa de ser falar do líder, dele só como figura. Sabe o que eu sempre pensei sobre isso, Marcos? Sim, por favor. Parece que a gente está falando, quando a gente coloca o líder nessa posição e tal, e fala só dele, dá a impressão que a gente está falando de uma pessoa que merece ser olhada e analisada e tudo mais, e que os demais são, sei lá, acéfalos, ou são... né? Não tem importância. Exato. Seguidores, né? Inclusive eu nem gosto meio que irrelevante até. Isso, aqueles meros coadjuvantes. Aqueles que não pensam, aqueles que não têm, que seguem o líder. Que seguem o líder. Né? Eu sempre achei isso horrível, sinceramente falando, em termos de humanidade mesmo. É ser predador, de certa forma, né? Por mais que o líder seja um bom líder, seja o líder servidor, seja sei lá o quê, essa configuração, ela não é legal. Porque o Alfred Adler, inclusive, é um psicólogo que eu gosto muito, ele fala sobre as relações horizontais. Sim. Quer dizer,
Existe sim uma hierarquia nas organizações e tudo mais, que tem que existir, é normal, o modelo burocrático traz isso e tem todo o sentido de ser, mas as relações, elas podem ser horizontais no sentido de eu sou um ser humano, você também é. E sendo assim, nós todos temos a responsabilidade da coisa. Então assim, o líder isso, o líder aquilo, não, pera lá, se esse líder existe e ele está como líder, é porque ele tem uma equipe. É porque ele tem alguém ali para trabalhar junto com ele. Uhum. Quem são essas pessoas? Como que essas pessoas trabalham? Como que elas contribuem para aquele trabalho ali? Então, assim, olha, vou te dar um exemplo. Eu fui coordenadora de cursos por muitos anos na universidade. Chegou um certo ponto, quando eu tive a minha filha, eu quis abrir mão da coordenação. Porque a coordenação tinha muitas reuniões, horário para começar sem horário para terminar, muitas viagens. E naquele momento, eu com uma bebê pequena, eu queria ter horário para ir buscar ela na escola, para fazer almoço, né, todas essas questões aí, né? Isso faz parte da vida nexialista, inclusive. E aí, ok, eu fiz isso, foi uma escolha maravilhosa. Depois, quando ela tinha já uns 2 anos por aí, eu comecei de novo a receber convite para retomar as coordenações. Cláudia, agora que a Petra já está grandinha, retoma nessa coordenação aqui, pega essa coordenação, né? Coordenação do mestrado em gestão do conhecimento, onde eu dava aula. Ajudei a criar, inclusive, é um mestrado que eu tenho muito, muito amor por ele. O que acontece? Eu continuei na minha decisão de não assumir coordenações, porque mesmo minha filha já estando grandinha, ela ainda era uma criança muito pequena. Uhum. E eu queria continuar sendo muito presente nessa infância dela. Então, o que acontece? A partir disso, o que eu fiz, Marcos? E aí que está a grande questão, que eu trago muito forte no meu livro. Eu me coloquei naturalmente, tá? Não é que eu parei para pensar nisso, falei, eu vou então fazer isso. Não, é natural meu isso. Mas quando não é, a gente pode desenvolver. Uhum. Eu me coloquei num espaço assim de que, olha, então o coordenador é o Flávio e o Arthur. Eu vou fazer toda a minha parte da melhor forma possível para que esse programa seja completamente alavancado, para que ele tenha um ótimo conceito na CAPES, para que as publicações sejam boas. Então eu era uma das que mais produzia. E eu produzia com amor, sabe, com paixão, com sangue nos olhos. Porque eu queria fazer toda a minha parte para colaborar para aquilo ali. Eu não era a líder em termos ali de hierarquia, foi até por uma escolha minha, mas eu era uma peça que, naquele contexto ali, que realmente eu tinha total responsabilidade por aquele meu papel ali, sabe? Então é essa a questão. E não só eu, tá? Não só eu, vários outros colegas, a gente tinha uma equipe maravilhosa lá, praticamente todos tinham essa visão. Então era uma coisa que dava certo como grupo, dava certo como conjunto, dava certo como programa, sabe? E aí pronto, aí você não precisa ter um líder que seja o cara que faz isso, que faz aquilo, que é o líder não sei das quantas. Não, ele é uma pessoa como todos os outros, existe um respeito recíproco, existe também uma responsabilidade sobre a tarefa da vida de cada um ali, o Adler fala sobre isso, tá? As tarefas da vida, cada um fazendo muito bem a própria parte, aquilo simplesmente ia para frente, sabe? Então é essa grande questão que eu trago nesse meu livro, inclusive ele se chama A Arte do Nexialismo. E esse título, ele não está aí por acaso. Ele está aí por quê? Primeiro porque realmente é uma arte isso tudo aí. Isso tudo requer você ter uma visão de todo, você olhar o ambiente que você está, você entender qual é o seu papel, você dar essa colaboração da melhor forma. Então tudo isso é uma arte. Mas além disso, porque arte me remete a repertório. E repertório é a cereja do bolo do nexialismo. Repertório. Sim. Você já ouviu falar em repertório, Marcos? Sim, claro. Se tem uma pessoa que inclusive tem um baita no repertório, é você. Viu? Olha aí, recebendo um elogio aqui da doutora, da pós-doc aqui. Isso mesmo. Porque a gente fala em repertório, e repertório quando a gente fala nessa palavra, às vezes vem, o cantor tá lá fazendo um show, ele tem o repertório dele, e a gente pede bis, né, ou pede a música lá que a gente gosta, e assim por diante. O que acontece? Repertório vai muito além disso, né? Repertório é todo o conjunto de conhecimento, de experiências que a gente tem ao longo da vida, e que faz com que a gente acesse esse repertório quando a gente precisa, não tudo, só aquilo que a gente precisa para aquele objetivo específico do momento. Então, aqui, conversando com você, eu estou acessando alguma parte do meu repertório. Quando você me pergunta certas coisas, eu trago aqueles elementos que eu vejo que vão se conectar e vão ter nexo e vão concorrer ao nosso objetivo aqui,
que é de fazer um ótimo vídeo para os seus seguidores, né? Para sua audiência. Para sua audiência, muito melhor, né? Muito melhor. E então, a questão do repertório, ela é formada pelo quê? Por tudo aquilo que você estudou na vida, por todas as conversas que você teve na vida. Essa nossa conversa aqui é criação de repertório. Quem está nos ouvindo está também aumentando o seu repertório. Não sabia o que era nexialismo, agora sabe. Agora vai poder conversar com alguém sobre isso, sabe? A arte traz muito repertório, a música traz muito repertório, letras de música traz muito repertório. Nossa, experiências trazem repertório, viagens trazem repertório, conversas. E conversas de pessoas... Livros como a arte do nexialismo. Livros trazem muito repertório. E conversas. Aí vocês pensam, conversas realmente... Conversas interessadas, sabe? E interessantes. Isso. Então, aquela conversa que a gente realmente quer absorver aquilo que o outro está nos dizendo, que a gente também quer contribuir. Foi através de uma conversa, assim, despretensiosa, num churrasco na minha casa, por exemplo, que eu descobri uma metodologia de engenharia civil, que depois eu usei essa metodologia numa consultoria que eu dei para uma construtora. Então, assim, essas coisas se conectam, desde que você esteja atenta a elas, e tudo isso transforma em repertório. Você falou uma coisa assim que me lembra de você entender quais são os recursos que você já tem, utilizá-los, e ela falou uma coisa assim, aqueles que você não tem, você constrói, é possível construir, e é através desses momentos, desses ambientes, desses outros recursos, alguns recursos externos em que você, entendendo que pode construir, você vai em busca, né? E até muitos, quando você está num ambiente propício, rodeado de pessoas linkadas com o mesmo propósito, o repertório ele nasce, ele brota desses lugares assim, né? E inclusive foi a partir de um momento como esse que nós nos conhecemos, não é? E aí já abre aqui já para um outro assunto, que é o do viver de recorrência, né? Você que já vive de recorrência ao longo da vida, tem empresária. Outra coisa, ela é escritora, ela é autora, escritora e também dona da própria editora. Se você quer lançar um livro, olha aqui a pessoa certa para você já buscar aí e colocar suas ideias no papel para retirá-las para o mundo, né? Fala um pouco da sua editora, por favor. A minha editora, neste momento, ela está completamente dedicada aos meus livros. Sim. Entretanto, em breve, ela vai dar esse próximo passo de também abrir para autores externos. Olha aí, tá vendo? Então, se você tem uma ideia aí, uma história de vida para contar e quer lançar um livro em breve, a editora da minha amiga Cláudia aqui já vai estar disponível no mercado. Vocês já viram, né? É até um pecado interromper a fala dela, porque é muito conteúdo, é muito conhecimento. E eu tô falando aqui também para vocês e para vocês aqui. Preciso de mais cafés, né? Tá. Aí agora, algo mais para falar sobre o nexialismo? Muito mais. Mas eu diria o seguinte, leia... tá pensando aqui. Quando eu olho para ela... Leia o livro que ali realmente vai ter tudo sobre isso, porque realmente precisam de muitos cafés. Pois é, inclusive porque nós estamos gravando esse vídeo agora, está no período de pré-venda. Provavelmente quando você estiver assistindo, né, já vai estar lançado no mercado. Isso. Né? E agora na pré-venda já é possível adquirir. E aí vocês conseguem garantir nesse primeiro lote, nessa primeira tiragem. E aí me fala aí suas redes sociais, o site, algo para as pessoas acessarem e conhecer. As minhas redes sociais são sempre meu nome, Cláudia Herrero Menegassi. Então, no Instagram, @claudia.herrero.menegassi, Herrero com H, H-E-R-R-E-R-O. LinkedIn também, Cláudia Herrero Menegassi. O e-mail, conexões@conexões.net, que é o e-mail da minha empresa, e-mail também institucional. E nós temos já os links para a pré-venda do livro, Marcos, inclusive em quantidade, porque esse livro, como eu disse para vocês, não é uma questão de, eu sou o nexialista, sou o diferencial da história. Não. Se eu sou um nexialista de verdade, eu preciso desenvolver isso em quem está perto. Porque daí os outros também sendo nexialistas, aí a coisa toda vira cultura e vai para frente, principalmente dentro de uma empresa. Senão você vai ser a pessoa que vai ter úlceras, tentando fazer de tudo e se deparando com barreiras.
Então, para não ter barreiras, pelo contrário, para ter realmente essa equipe toda, essa organização que vai junto para o mesmo objetivo, todos têm que ser nexialistas. Então, eu até brinco que esse livro, ele é para o atacado. Ele é para as empresas comprarem para todos os funcionários. Ele não é para um ler, não. Já que a gente está falando de todo mundo aprender em igualdade e crescer junto, Sim. Não vai ser só para o líder, obviamente. Você vai adquirir o livro para todo o seu time. O líder nem consegue agir em muita coisa, dependendo da equipe, de como é a equipe. Precisa que todo mundo esteja no mesmo pensamento, sabe? Na mesma mentalidade, na mesma atitude, principalmente. Vai além de mentalidade, vai para atitude também. E aí, por isso que na pré-venda agora, eu lancei algumas possibilidades. Existe a possibilidade da compra do livro unitário, e existe um pacote com 3 exemplares, que aí fica mais barato, com 5 exemplares, que fica mais barato ainda a unidade, o exemplar, e com 10 exemplares. O pacote de 10 exemplares tem mais de 25% de desconto sobre o preço unitário. Olha só, gente. Então, olha só. vale muito, muito, muito a pena aproveitar a oportunidade de pré-venda, sendo uma unidade, 3, 5 ou 10, com descontos progressivos. A gente pode até, de repente, deixar os links, né? Sim, aqui na descrição, é verdade, viu? E nas minhas redes sociais, a qualquer momento também, podem me mandar direct, eu mando, enfim, a gente vê como viabilizar. E ela responde rápido, viu? Responde bem rápido. É. Fala com ela lá, viu, gente? Vou deixar aqui na descrição. E nós estamos, inclusive, falando aqui direto de um lugar que tem o meu nome. Eu fiquei muito feliz quando você disse assim, vamos nos encontrar lá no e o dono está ali, ó. E olha ele aqui, vem aqui nos dar a honra aqui, seu Marcos. Vai sim, estamos aqui, internacional aqui, olha aí. E o Xará, que é dono do estabelecimento, está aqui, ó, seu Marcos, aí, patrimônio histórico da cidade de Maringá. Nosso amigo de tantos anos. Muita alegria estar aqui, viu, seu Marcos? Muito obrigado. Então, em oferecimento do Marcos Boutique do Pão, direto de Maringá aqui, estamos aqui celebrando esse vídeo, né? E falando um pouco mais sobre Maringá, como é o modo de viver aqui em Maringá, para quem não é da região? Maringá é uma cidade linda, que eu recomendo a todos de conhecer. E quando vierem para cá, avisem que a gente toma um café. Eu realmente venho tomar café com quem me avisa que vem. Marcos é prova disso. E é uma cidade muito linda. Depois até você poderia virar um pouquinho a câmera, mostra todas as árvores ali. É uma cidade extremamente arborizada. Ela é muito característica por isso. As ruas, as avenidas, é árvore para todo lado. Realmente é uma cidade muito, muito linda, muito agradável de se morar. E também foram feitas algumas mudanças no trânsito, de uns tempos para cá o trânsito flui, enfim. É uma cidade que realmente eu tenho um grande amor por Maringá, uma cidade que me acolheu, porque eu não sou daqui, viu, Marcos? Você de onde? Eu não sabia disso. Eu não sabia, eu sou de Cianorte. Cianorte é uma cidade a 80 quilômetros daqui de Maringá, e Cianorte é uma cidade assim que eu tenho no coração demais. É a capital do vestuário. Olha só. Cianorte é praticamente um cluster de confecção. Sim. Então, grandes marcas, inclusive, que você conhece, são produzidas em Cianorte. São produzidas em Cianorte. Temos que conhecer Cianorte também. Isso, tem que conhecer Cianorte também. Então, eu nasci e cresci em Cianorte, depois vim fazer a faculdade de Economia aqui na Universidade Estadual de Maringá, e daqui emendei mestrado, e daqui casei, e o resto é história, né? Já o Vadão vai chegar aqui também. Acho que meu marido chega daqui a pouco. Legal. E depois do mestrado, doutorado, comecei a trabalhar também na Unicesumar, que é uma enorme faculdade, universidade, muito, muito boa, da região, mas não está mais só na região. Foi criada aqui, foi desenvolvida aqui, mas hoje está no país todo, e de extrema qualidade. Foi ali que eu fiz toda também a minha carreira acadêmica, como docente, como pesquisadora, como coordenadora. Tenho um carinho enorme pela Unicesumar. Não estou mais lá hoje, mas estou sempre em contato. Inclusive, ontem à noite, dei uma aula para os cursos de engenharia da educação à distância. É sempre um grande prazer estar em contato com eles. Porque é isso, né? E professora de italiano também? Então, dou aula de italiano também, minha gente. Não, gente, vamos descobrindo cada vez mais coisas. Né? Eu morei na Itália, olha a questão de repertório, né? Eu morei na Itália quando eu tinha 18 anos, acho que você nem sabe disso, né, Marcos? Não. Quando você me falou ontem, a gente estava marcando esse café, e ela falou, eu vou ter que dar uma aula de italiano. Mas eu não dou aula de italiano assim, sempre. Eu dou aula de italiano ou substituindo uma amiga minha que às vezes precisa,
ou dando aula de conversação para essa amiga que é dona de uma escola de línguas, que na realidade a gente bate papo, é uma delícia. Em italiano isso mantém sempre vivo o idioma, sempre é bom a gente praticar, né? Meu pós-doutorado foi na Itália agora, recente. Mas eu morei na Itália no final de 99 e o ano 2000 inteiro. Eu tinha 18 para 19 anos. Então eu faço as contas aí, né? Agora eu tô com 42 para 43. E assim, foi um ano maravilhoso ali, naquele ano da Itália, né? E eu nem me lembro porque que eu comecei a te falar de Itália nessa história toda. Ah, você me perguntou se eu sou professora de italiano. Professora italiana. Isso. Daí quando eu voltei da Itália, eu retomei o curso de economia na universidade que eu fazia. E aí comecei a dar aula de italiano numa escola de línguas à tarde e à noite. Então eu estudava de manhã, dava aula de italiano tarde e noite. Essa parte você também não sabe, gente, olha, curiosidades aqui pra galera. Foi nessa escola de línguas que eu conheci meu marido. Ele era meu aluno de italiano. Professor. Isso foi em 2003, né? Estamos aqui no momento desse vídeo aqui em 2024, né? Ó, faz 21 anos. Sim. Esse ano a gente faz 18 anos de casados. E então assim, as coisas realmente se conectam, né? E esse ano na Itália foi muito importante na minha vida em todos os sentidos, inclusive muito para repertório também. Ou seja, o nexalismo esteve na sua vida o tempo inteiro. Desde sempre. O tempo inteiro. Mas o que você me sugere para comer aqui no Marcos Boutique do Pão? Aqui tem olha, tudo é ótimo, mas tem uma tortinha, eu acho que chama tortelete, com morangos em cima, assim, ó. Depois a gente tira uma foto. Fazendo a propaganda aqui, viu, seu Marcos? Aqui só tem coisa boa. Inclusive, olha só, outra curiosidade. Essa escola de línguas que eu dava aula no tempo da universidade, ela era a 1,4 daqui. Hoje ela mudou, está em outro lugar. Mas ela era 1,4 daqui. E eu vinha aqui tomar café da tarde, porque eu vinha, tipo, 1h30 da tarde, era a minha primeira aula de italiano, e eu ia terminar 10 horas da noite. Então eu vinha tomar café da tarde, vinha comer alguma coisa, e sempre comia as coisas ótimas que tem aqui. Maravilha. Agora me fala, para a gente fechar esse vídeo. Já falamos de Cianorte, estamos em Maringá, falamos da Itália. Eu vou deixar livre para você dizer, pode ser algum desses ou qualquer outro lugar no mundo, um lugar para conhecer. Um lugar para conhecer. Nossa, difícil ser né, Marcos? Eu tinha vontade de falar Pode falar vários. Posso falar vários? Opa, então vamos esbaldar. Se é para conhecer, gente, conheça aqui. Se é para conhecer, conheça aqui, isso mesmo. Bom, pelo menos 2 eu faria questão, assim, de dizer, porque fez muita parte da minha vida com relação a repertório, que é uma coisa que realmente eu valorizo muito. Uma é a cidade de Florença. Porque Florença é o berço do Renascimento, então lá você olha para o lado, assim, você vê coisas do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, do Rafael, do Botticelli. Então, assim, é uma cidade encantadora. E outra coisa, Florença hoje em dia, ela tá muito gostosa também em termos assim, de vivência, sabe? Por exemplo, uma amiga minha acabou de voltar de lá, ela até me mandou um vídeo quando ela estava lá, de um cara cantando U2 na praça. Sabe? Um busker. Então isso é uma delícia, é uma delícia. Você tá andando por Florença, olhando todas aquelas maravilhas, e de repente, uma música de bom gosto, e muito bem cantada e tocada, ali na praça. Completando a pintura que é tudo aquilo, né? E é um toque, né, de renascimento com modernidade, modernismo, né? U2 com Da Vinci, com Da Vinci, com Michelangelo. Então é incrível, assim. Então Florença é uma cidade de experiência mesmo, sabe? Sem contar os museus, né? O Uffizi, você vai achar lá, né? Vênus, enfim, é maravilhoso. E o outro, eu sou apaixonada por museus, né? Então isso é até suspeito, mas os museus do Vaticano. Sim. Foi assim, eu acho que foi o antes e o depois da minha vida quando eu conheci os museus do Vaticano. Sabe? De, a um certo ponto, sentar no chão, assim, daquela sala onde que tem a escola de Atenas do Rafael, e ficar lá olhando cada detalhe. E assim, não tem explicação. Me faltam palavras para dizer
a riqueza cultural que são os museus do Vaticano. Isso transcende questão religiosa. Ah, mas não sou católico. Não importa, não tem nada a ver com isso. São museus do Vaticano, que termina com o passeio na Capela Sistina, que, enfim, já deu para notar que eu tenho uma quedinha pela Renascença, né? Mas ali envolve outras coisas, barroco, arte egípcia, nossa, tem de tudo lá. Há de se contemplar, há de se conhecer, há de se conhecer. Eu conheço a Itália, mas eu só fui para Milão e Veneza, e amigos já me falaram, quando você for para Roma, você não vai parar de abrir a boca, porque... Galeria Borghese em Roma. Galeria Borghese em Roma, você também fica eu não lá conheço, em estado porém, de contemplação, coisa mais linda. E Veneza também, ó. Quando eu morei na Itália, a gente foi em Veneza na época do Carnaval. É muito legal, porque assim, o Carnaval lá é completamente diferente, tem aquelas fantasias, isso, as máscaras, tem né? o tradicional evento com as máscaras. É lindo, só que se for para Veneza tem que ir 2 vezes, uma vez no Carnaval e outra fora do Carnaval, porque no Carnaval você não vê Veneza, você só vê gente. Só vê gente, né? E outra, agora claro, gente, eu acho que eu já sei até da resposta, mas é importante ficar registrado. Tô falando aqui para a audiência dela, aqui para a nossa, tá? E aí vamos misturar, viu, gente? Vamos misturar. Um livro para crescer. A arte do nexialismo. Olha na aí. pré-venda ainda por cima, neste momento que a gente está gravando o vídeo. E daqui a pouco tempo, a partir do dia 1º de julho, a gente já vai estar em todas as livrarias. Mas até lá, aproveita para você conseguir estar nessa primeira tiragem do livro, A Arte do Nexialismo. Entre em contato comigo no meu direct, nas minhas redes sociais, e realmente transforme o seu ambiente, a sua empresa, a sua vida com a arte do nexialismo. Tudo que você quiser saber, conheça aqui. Mas antes dela falar isso, quero saber o que o abraço significa para você. Significa conexão. E é por isso que eu não saio distribuindo abraços aí para todo mundo. É só com quem eu realmente me conecto. Eu mereço um abraço? Posso dar um abraço? Ô, minha amiga, muito prazer em te encontrar aqui no mundo de Maringá. E é isso, nós ficamos nesse vídeo. Neste momento, você vai seguir a Cláudia. Tá aqui todos os links na descrição, aqui embaixo desse vídeo, tá certo? E eu sou Marcos Costa, e tudo que você quiser saber, conheça aqui. Yes! Fecha aí! Valeu, galera! Pronto! Agora vai encerrar. Chega! Deu meia hora, ó! Fantástico, meu amigo! Ó, você quer mesmo interromper essa transmissão?